Obrigado, viu? Pela parte que me toca, muito obrigado. Gente, boa noite. Faz um tempinho que eu não venho aqui, que nem a Vitória nem a Luísa me chamam mais. Aí me chama para falar de noivado e casamento para vocês. Vamos dar logo esse tema aqui para conversar com vocês. Mas no último encontro, o pastor Daniel teve aqui, aí ele até disse que ali seria muito mais um papo, né, de um pai para um filho. Eu diria hoje o meu é mais um papo aí de um amigo mais velho para amigos mais novos, certo? Então eu quero que vocês encarem assim, até porque eu quero falar um pouco, vou trazer até muito mais testemunhos aqui para vocês. Então, eu começando a falar de mim, já começando a falar em testemunho, né? Eu sou casado com a Rosinha, nós temos aí 14 anos de casados, temos 2 filhos, uma menina linda que vai fazer 7 anos essa semana e um gordinho ali que vai fazer 3 meses. Só que juntando tudo, são 14 anos de casado, a gente começou a namorar ali no final da nossa adolescência e a gente tem ali um relacionamento já, foram 6 anos de namoro, quase 1 ano de noivado e aí 14 anos de casamento no total, dá 21 anos, né, que a gente se conhece, enfim. E que eu lembre das minhas amizades daquela época, que começaram a namorar naquela época ali, como eu disse ali naquela fase final de adolescência, eu vou puxar na memória, eu acho, são poucos que eu vejo que continuam, que seguiram para um casamento, ou então que continuaram casados, porque de fato é uma... O pastor Daniel até trouxe isso da outra vez, é uma fase muito complicada. Quanto mais novo você é, isso é uma responsabilidade que você assume, que é uma responsabilidade muito, muito difícil. O adolescente ele está numa fase, e aí falando para quem está aqui nessa fase final da adolescência, uma fase de muitos compromissos, de muitos desafios. É a profissão que você vai escolher para a sua vida toda, talvez, ou então você lá na frente você vai ter que tomar um outro rumo, mas a priori é a profissão que você vai escolher para a vida toda. Então você tem que estudar para passar no vestibular e tal, aquela coisa toda. É alguém que você vai escolher para passar a vida inteira com você. Então são muitas decisões que é muito difícil de se tomar, ainda mais sendo tão novo, né? Muita descoberta, né? E o problema disso tudo é porque a nossa mente ela não está preparada para tanta coisa. Mas aí tem um problema em relação à questão do namoro, e eu vou entrar já na questão do noivado e casamento, que é meu tema. A questão é que a mente ela não está tão preparada para tomar algumas decisões, mas os hormônios aqui estão pulando, estão à flor da pele. E o que acontece é que muitas vezes a decisão é tomada muito mais por uma questão de eu gostei daquele menino, eu gostei daquela menina, e vai muito mais por uma questão de atração física do que qualquer outra coisa. Só que, quando você toma uma decisão dessa simplesmente por atração física, ela tende a não sustentar, porque não é isso que sustenta uma relação. E a gente vai falar sobre isso hoje, quando a gente falar aqui sobre casamento. Porque quando chega no casamento, é que você vai perceber que aquela princesa linda, toda maquiada, que vem, né, com cabelo feito e tal, ela acorda toda descabelada do teu lado, que tu fala, meu Deus, não foi com essa mulher que eu casei, não. Que aquele príncipe lindo, né, que tem a barriga de tanquinho, vai virar uma pança. Vai virar... A barriga é de tanquinho, mas aí ela vira ao contrário, a cuba, aí vira uma cuba ao contrário. Ele vai acordar ali com um bafo de onça do seu lado e tal. Então, esse tipo de coisa vai acontecer. Então, se a atração tiver, se o relacionamento tiver pautado somente numa atração física, aí vai por água abaixo, porque não é isso que vai sustentar uma relação. Tá bom? Então a gente vai entrar nisso agora, falar sobre noivado e casamento, mas antes eu quero pausar aqui com vocês para que a gente possa conversar com Deus um pouquinho. Tá legal? Vamos lá. Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa noite, obrigado por mais esse encontro aqui do Radical, Senhor Deus, por mais uma celebração dominical. Obrigado pela vida de todos que estão aqui, de todos esses adolescentes que estão aqui, de suas famílias. Te peço que o Senhor abençoe a vida de cada um, Pai, que aquilo que
vai ser falado aqui, Pai, possa entrar pelos seus ouvidos, Senhor Deus, possa ser ali processado em sua mente, que desça ao coração, Deus, para que faça todo sentido na sua vida hoje e futura, Pai, porque aquilo que a gente vai falar hoje precisa ser plantado hoje, Senhor Deus, porque lá na frente isso vai fazer uma grande diferença na vida deles. Então eu te peço que o Senhor abençoe a minha vida que estou aqui ministrando, continue derramando da tua graça sobre nós. Amém. Então, o nosso tema é um tema que a gente precisa falar já, mas ele é o ainda não, né? Então a gente fala agora, só que a prática disso não é feita agora, mas é preciso que a gente fale disso agora. Primeiro vamos falar o quê? Sobre noivado. Aí eu quero primeiro falar para vocês sobre essa ideia de noivado. Porque a ideia que a gente tem de noivado hoje, ela não tem muito a ver com a ideia de noivado de antigamente. E olha que noivado é algo muito antigo. Quando a gente vai para o texto bíblico, a gente já vê falando de noivado lá no primeiro livro, no livro de Gênesis. Só que vocês vão ver que é uma ideia totalmente diferente. Então lá em Gênesis a gente já encontra, por exemplo, Gênesis 24, fala de Isaac que ficou noivo de Rebeca. Aí você tem também Jacó, que ficou noivo de Raquel. Você, quando vai para o Novo Testamento, você tem Maria, mãe de Jesus, que lá no texto de Mateus capítulo 1 diz que José era o seu noivo. Mas como eu falei, esse tipo de noivado era bem diferente do que a gente entende hoje por noivado. Noivado naquela época era um contrato, literalmente um contrato legal entre as famílias, que envolvia muito mais uma questão financeira e política do que amor. Então, tinha os clãs, tinha as famílias, e o pai daquela família dizia assim, não, você vai casar com o filho daquela outra família, que é para a gente expandir o nosso reino, expandir a nossa fortuna, ter um poder político maior e por aí vai. Era assim que era feito, através desses contratos. No caso de Isaac, por exemplo, a gente vê lá em Gênesis capítulo 24, Abraão, ele chama um dos seus servos e diz assim, ó, vá até a cidade lá dos meus parentes e escolha alguém para Isaac que seja da família, que seja da parentela. Então o Isaac ficou em casa, quem foi o servo de Abraão, chegou lá, encontrou Rebeca no poço e ali depois conversou com a família dela e trouxe Rebeca para a casa de Abraão. Rebeca não sabia que era Isaac, Isaac não tinha visto Rebeca, então foi feito assim, de uma forma como um contrato. Não havia sentimentos, não era considerada a vontade dos noivos, principalmente da noiva. A noiva que não tinha vontade mesmo. Então, quando chamava, tem que ir, vai, e foi. Era assim que acontecia. Isso se estendeu durante muitos anos. A gente está falando aqui de Gênesis, a gente está falando aqui 6.000 anos atrás, a gente está falando ali da criação, se estende durante muitos anos. Aí essa ideia que a gente tem hoje, essa ideia romântica de noivado que a gente tem hoje, ela é bem recente, ela já vai surgir no período do romantismo, já vai surgir ali século XVIII, século XIX, a arte e a literatura falando sobre isso, não necessariamente dizer que isso começou a acontecer aí, mas a arte e a literatura começam a apontar isso, justamente ela começa a desconstruir algumas coisas que é construída no iluminismo, que veio um pouco antes, que era a era da razão. Então entra essa era mais romântica da história, para poder trabalhar um pouco essa ideia. Aí sim começa a surgir a ideia de noivado como uma preparação para o casamento. E aí começa a surgir mais essa ideia de noivado que tem a ver mais com amor e não tanto com contrato. Então isso era a ideia de noivado. E casamento? Como é que era casamento antigamente? Durante muito tempo, o que nós víamos acontecer nas diferentes culturas que havia era a poligamia. Ou seja, a poligamia é que o homem ele pode ter várias mulheres. Ele poderia ser casado com mais de uma mulher. Era isso que acontecia nas diversas culturas ao longo dos anos. Inclusive na cultura judaica. Inclusive, quando a gente abre a nossa Bíblia, a gente vai ler o Antigo Testamento, você vai ver diversos casos de poligamia ali. Começando pelos patriarcas. Jacó, por exemplo, Jacó teve 2 mulheres. Você chega ali para
os reis, por exemplo, Davi teve diversas mulheres. Salomão, a Bíblia relata que ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. É mulher demais, 1000, pelo amor de Deus. 1000 mulheres. Então, isso era algo que era comum naquela época. Agora, eu não quero dizer aqui que por ser algo comum e por ser algo normal naquela época, que tinha aprovação de Deus. Não é porque está no texto bíblico que a prática tem a aprovação de Deus. Não, isso não. A gente tem que lembrar que a Bíblia ela conta a história de um povo. Então ela está contando a história do seu povo. E na história do seu povo ela relata isso. Ela relata como eram os relacionamentos ali naquela época. Para a gente entender o que é a vontade de Deus e o que é que Deus aprova, aí a gente tem que voltar lá para Gênesis, capítulo 1, para a gente entender o que é que está de acordo ou não com a vontade de Deus. E quando a gente vê Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, a gente tem ali Deus criando o mundo, Deus criando o homem, Deus criando a mulher, tudo isso num contexto de santidade. Então Deus ele não criou várias Evas. A Bíblia não relata que Adão teve várias Evas, mas ele teve uma mulher que se tornaria uma só carne com ele. É isso que Gênesis fala. Só que o que é que acontece? O pecado ele entra no mundo. Então a gente tem Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 um contexto de santidade. Deus cria o homem, Deus cria a mulher. E a partir do momento que ele cria o homem e a mulher, ele diz que eles serão um. Só que quando chega no capítulo 3, aí acontece o pecado. O pecado entra no mundo, a morte entra no mundo. Quando vem o capítulo seguinte, aí começa a aparecer aquilo que provém do pecado. Então, capítulo 1 e 2, contexto de santidade. Capítulo 3, a gente tem o pecado. Capítulo 4, ele já começa falando quando Caim mata Abel. E depois, quando vai falar a descendência de Caim, nós vemos o primeiro caso de poligamia, que é o de Lameque, que é descendente de Caim, ele tinha 2 mulheres. Mas isso já acontece num contexto de pecado. Não é dentro de um contexto de santidade. Então, de novo, não é porque está no texto bíblico, escrito lá, que é para ser um exemplo positivo para mim. Não, ali está contando a história de um povo que errou, que pecou. Aí olha só como a rapidez como o pecado ele toma de conta, tá? A rapidez como o pecado ele deforma aquilo que é santo. E isso acontece também na nossa vida, gente. Basta a gente dar uma brecha para o diabo, basta a gente dar uma brecha para o pecado, que tudo aquilo que a gente constrói na nossa vida com a ajuda de Deus, de santidade, ela deforma, ela vai por água abaixo. E a gente acaba se acostumando com o erro, se acostumando com o pecado, achando que o pecado ele se torna normal na nossa vida. E a gente olha para o pecado achando que aquilo é comum, por isso nós nos acostumamos com ele. Muitas vezes pecamos porque nós estamos acostumados com o pecado que praticamos. Mas isso tem como ter um fim na nossa vida. E para esse pecado ter um fim na nossa vida, para que a gente abandone esse pecado e a gente volte para o ideal de Deus, para que a gente abandone o que vem depois de Gênesis capítulo 4 e volte para o ideal de Deus lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, aí nós precisamos que alguém entre na nossa história, e esse alguém tem nome, é Jesus Cristo. A gente precisa que Ele entre na nossa história, e mais do que isso, além dele entrar na nossa história, para que nós possamos obedecer a Ele. Porque nós temos Cristo, lemos a palavra, vivemos em oração, mas não quer dizer que nós não iremos pecar, nós continuaremos pecando. Porém, o nosso desafio é ser obediente ao Senhor para que a gente não venha a pecar. E o que acontece na história é justamente isso. Quando Jesus vem, depois de tudo que aconteceu no mundo, depois do capítulo 4 de Gênesis, Jesus olha para tudo aquilo que foi deformado pelo pecado e Ele nos leva de volta para aquela santidade vivida lá no Éden. Aí no meio de uma sociedade onde a poligamia, onde ter mais de uma mulher, onde aquilo era comum, o adultério era comum, por mais que
também lá nas leis, também condenasse a questão do adultério, mas isso estava tão comum. Aí Jesus vem lá em Mateus capítulo 5, contexto do Sermão do Monte, aí Jesus vai e ataca o adultério. Olha, se você quer saber, rapaz, como é que eu me torno um cristão de verdade? Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Sermão da Montanha, aquilo que a gente precisa entender do que é que Jesus quer para nós. Aí Jesus vem no capítulo 5 de Mateus e ele vai e condena o adultério. Aí Jesus chega lá no capítulo 19 de Mateus e ele volta para o Éden e reforça uma mensagem que está lá no Éden. Capítulo 19, 6 diz assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Esse é um versículo muito utilizado em casamentos. Mas isso é Jesus voltando lá para o princípio, voltando lá para a criação, para dizer, ó, esse negócio aí está errado. Essa ideia de casamento que vocês têm está errado. O que eu sonho como casamento está aqui. Que o homem e a mulher, eles sejam um só, e que ninguém separe aquilo que Deus uniu. E que não haja separação, que não haja adultério, que não haja divórcio, que não haja separação. Aí Jesus coloca o ideal de Deus. Aí o que é que acontece? Conforme o cristianismo ele vai avançando, as pessoas elas vão se convertendo, aí essa poligamia é deixada de lado, porque o ensino de Cristo vai inundando toda uma sociedade. Ao ponto de a sociedade em si, a política em si, ela se tornar cristã, vamos dizer assim, e aquilo que era só uma lei moral se torna uma lei política, se torna uma lei de Estado. Então, por exemplo, a gente vive num país onde a poligamia é errado, o adultério é errado, vai contra a lei. Então, isso também se torna uma lei de Estado. Se torna um crime, né? Agora, olha para isso aqui. Trouxe aqui esses dois contextos para vocês do que era o casamento antes, o que é hoje, o que era o noivado e o que é hoje. Olha a bênção que a gente tem nas mãos, gente. De poder escolher com quem nós iremos noivar e com quem nós iremos casar. Já imaginou? Você não ter esse poder de escolha? Aí seu pai chega e diz assim, não, você vai casar com esse aqui. E acabou. Misericórdia. Você olha de longe e já começa, não Deus, esse aí não. Já imaginou, mas graças a Deus que a gente tem essa bênção nas mãos. Mas aí, tendo essa bênção nas mãos, de poder escolher com quem eu vou casar, aí a gente também precisa estar atento a algumas coisas. E como eu falei, é bom a gente já conversar sobre isso hoje aqui, enquanto adolescente, porque a gente tem a chance de começar da maneira mais correta, tem a chance de começar da maneira mais certa, para que a gente não venha se arrepender lá na frente de algum erro ou de algo que a gente cometeu agora. Por que eu preciso casar? Aí vem uma pergunta. Eu preciso de fato casar? Na verdade, ninguém é obrigado a casar. Ninguém pode te obrigar a casar. Ninguém pode chegar, você vai casar porque você tem que casar. Ninguém te obriga a isso. Se você está decidido a viver uma vida de solteiro para o resto da sua vida, isso é uma decisão sua. Jesus, ele nunca casou. Quem quer viver uma vida de solteiro aqui para a vida toda diz amém. Aí tem um monte de amém. Aí o pessoal tem o dom de Paulo. O dom da solteirice. Eu vi um bocado aqui dizendo amém. Então, gente, a não ser que você tenha esse dom da solteirice, né? Agora, enquanto cristãos que nós somos, obedientes ao Senhor, aí o casamento ele se torna uma obrigação. Quando esse estar solteiro, aí ele se torna uma vida de pecado. Quando esse estar solteiro, é porque eu não quero me casar, mas eu quero fazer uso daquilo que Deus deixou só para o casamento. E aí vou viver uma vida de pecado, uma vida do que a Bíblia chama de fornicação, uma vida com sexo que não deveria. Aí sim se torna errado, aí sim se torna pecado. Aí vem a recomendação de Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 6 ao 11. Paulo diz assim, tem aí o texto. Digo isso como concessão e não como mandamento.
Paulo está falando dele. Alguém que optou em viver solteiro. Eu gostaria que todos fossem como eu. Não é mandamento, ele já deixa claro no começo, certo? Eu gostaria que todos fossem como eu. Mas cada um tem o seu próprio dom, concedido por Deus. Um tem esse tipo de dom e outro aquele. Como a gente viu essa noite, nós temos muitos adolescentes com esse dom, né? Que disseram amém. Portanto, aí ele continua. Digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu, que estou solteiro. Mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. Aí vem o dever, tá? Devem se casar. Porque é melhor se casar do que arder em desejo. É melhor se casar do que viver em pecado. Para os casados, porém, eu tenho uma ordem que não vem de mim, vem do Senhor. Aí Paulo agora já não fala por ele. Paulo agora está falando por Deus. A esposa não deve se separar do marido. E lá na frente ele diz, e o marido não deve se separar da esposa. E aí vem Paulo colocando aquilo que ele, primeiro que ele acha, que ele coloca, isso não é mandamento, é uma concessão, eu acho melhor que deveria ser isso. Aí ele coloca um dever, se você então está vivendo uma vida de pecado, então case. E ele coloca o mandamento de Deus. Agora, se casou, então não separa. Como o mandamento de Deus. É isso que Paulo coloca. Então, a fase a qual vocês vão enfrentar, ou alguns aqui já enfrentam, que é o namoro, é muito importante porque é uma fase que você conhece o outro. É um estágio, vamos dizer assim, que se não der certo, show de bola. Aí cada um para um lado. Porque depois que casar, depois que casar, minha filha, já era. A ordem do Senhor é que permaneçam casados, né? Por isso é que é tão importante que a gente escolha a pessoa certa a qual a gente vai casar. Tá certo? Então, se você não tem um dom da solteirice, vamos seguir nessa mensagem, preste atenção, porque essa mensagem vai diretamente para você. Em um passado não tão distante, fazia parte do processo natural da vida, o quê? As pessoas, elas nasciam, aí o que é que elas pensavam? Eu vou crescer, eu vou me desenvolver, para que eu possa casar, para que eu possa ter filhos, para que eu possa ter netos e morrer. Isso era um processo natural que estava na mente das pessoas. Eu digo isso que não é um passado não tão distante, porque essa lógica ela começa a mudar um pouco, talvez ali a partir da década de 70, movimento hippie e tal, sexo, drogas, rock and roll, começa a mudar um pouco essa ideia. Então as pessoas, antes elas casavam cedo e tinham muitos filhos. Eu não sei, a avó de vocês, quantos tios vocês tiveram? Não sei aqui, quem é que tem para mais de 4 tios? Quem tem para mais ainda? 6 tios? 10 tios? Eu estou dizendo. Vocês conhecem os tios de vocês? É gente demais. E os primos, conhecem os primos? Tudinho. Estou dizendo. É difícil, né? Então, gente, é interessante que lá em casa eu vivi situações opostas, tá? Por parte da minha mãe, minha avó só teve 2 filhos, o que era muito raro. Falando em década de 40 e 50, você ter só 2 filhos, né? Então foi algo muito raro. Já pela parte do meu pai, foram incontáveis tios. Primo, até hoje eu conheço um, de vez em quando aparece um, que eu disse, sou teu primo. Eu disse, prazer, né? Porque eu não sabia, eu não conhecia. Então isso, antigamente isso era muito comum. Agora, vamos lá, presta atenção. Agora hoje o negócio está muito diferente. O que acontece hoje? As pessoas casam tarde demais e muitos optam em não ter filhos. Mudou aí esse padrão aí, essa lógica da sociedade. Tem uns dados bem recentes de uma pesquisa que mostra que a idade média que o homem casa, hoje no Brasil é de 35 anos e a mulher de 33 anos. Idade média. Sendo que é uma média que vem crescendo a cada ano. Em uma outra pesquisa, mostra que nos Estados Unidos já chega a 40 anos de idade para alguns homens.
Tem uma outra pesquisa que aponta que 20% daqueles dos brasileiros... Opa, 20 não. Uma pesquisa de 2020 aponta que 37% dos brasileiros não querem ter filhos. Já imaginou? Não querem ter. E olha que Deus, que eu acho mais lindo na palavra, ele aponta muito para isso. Para crescer e multiplicar, crescer e multiplicar. Tem um texto que eu acho fantástico lá de Jeremias. Tem um texto que eu acho fantástico lá de Jeremias, que o povo vivendo no cativeiro babilônico, vivendo uma loucura, uma tortura, achando que ia morrer. Deus vai lá e diz assim, ó, casem, tenham filhos, cresçam, não diminuam. Só que a gente, principalmente no Ocidente, faz o contrário, diminui. Aí sabe o que é que está acontecendo lá no Oriente com os muçulmanos? Os caras estão crescendo adoidado. Faz filho adoidado. E aí estão cada vez mais a Europa sendo tomada pelo movimento muçulmano. Porque o cristão reduz. O cristão que tem o mandamento de crescer e multiplicar, não cresce e multiplica. E o muçulmano que também tem na sua Bíblia, ele cumpre o seu objetivo e ele vai embora. E ele cresce. E aí como é que vai ser o futuro lá na frente? Agora, por que isso acontece? Por que as pessoas casam cada vez mais tarde e muitos nem sequer pensam em ter filhos, né? Tim Keller tem um livro chamado Nascimento, Casamento e Morte, e aí ele dá a seguinte resposta. Isso acontece por pressões econômicas, crescimento do individualismo em nossa cultura e o medo do fracasso. Ele aponta esses 3 pontos. O que é cada um deles aqui? Pressão econômica. O que é colocado na cabeça do jovem hoje em dia é que para casar, você precisa ter uma estabilidade financeira, com os dois formados, com mestrados, com doutorados e seja lá o que for mais, tendo uma boa renda garantida, com excelente carteira de investimento para sonhar com o famoso R$1 milhão que o primo rico tem. Mas essa é a ideia, né? Eu preciso ser milionário antes de eu casar. E eu não estou dizendo que isso é ruim, eu curto o lance de estudar finanças, de fazer investimento e tal. Agora, você colocar isso como uma condição no casamento, é você perder a chance de ser abençoado por Deus. É você perder a chance de experimentar através da fé aquilo que Deus pode fazer por você. É você perder a chance de viver na dependência do Senhor. Se você coloca isso como algo que eu preciso ter isso para que meu casamento desenvolva, que eu preciso ter muito dinheiro para ter filho, que eu preciso ter isso, aquilo, outro, você perde isso e diz, Senhor, eu dependo de Ti. E é impressionante, eu posso testemunhar aqui, o quanto Deus abençoa, porque Deus ama o casamento, Deus ama famílias, Deus ama filhos, e Deus ele é capaz sim de abençoar, e Ele abençoa. Quando eu resolvi casar, eu não tinha terminado ainda a minha faculdade, Rosinha também não tinha terminado a dela. Só eu trabalhava na época, depois ela conseguiu uma bolsa lá na UFC. Na época eu ganhava R$900 de um emprego que eu tinha, fixo, e eu fazia um freelance lá para uma TV e ganhava mais R$300 nesse freelance. Resumindo tudo, trazendo o dinheiro daquela época para hoje, que naquela época o salário mínimo era R$400 e poucos aí. Então era como se eu ganhasse aí na faixa de uns R$3 mil que eu tinha para poder casar na época. Só que eu não tinha casa, eu fui morar de aluguel. Então, R$500 desses 1.200 era só para aluguel. Porque tinha que pagar aluguel, tinha que pagar condomínio, por aí vai. Aí eu comecei a andar de moto, porque era mais econômico. Porque o meu carro, ele era só álcool e ele bebia muito. Ele gostava muito de beber álcool. Ele era alcoólatra. Fazia 6 km com litro, um golzinho AP que eu tinha. Então eu comecei a andar de moto. Mas desde o momento que eu assumi esse compromisso com Deus, eu e a Rosinha, de nós nos casarmos, foi impressionante como Deus foi abrindo as portas. Eu lembro claramente que quando a gente decidiu, vamos casar, vamos comunicar aos amigos aqui como vai ser, e daqui noivamos, e 8 meses depois a gente marcou a data do casamento. Casamos aqui na tenda. Gente, foi chegando tanta coisa, era amigo chegando, dando tanta coisa, que a minha casa toda foi mobiliada sem eu botar R$1 dentro. Eu ganhei sofá, eu ganhei televisão, eu ganhei rack, eu ganhei mesa, eu ganhei geladeira, eu ganhei fogão,
eu ganhei micro-ondas. Chegou um amigo meu e disse assim, rapaz, o que é que eu posso dar mais aí que eu não tenho... Já deram tudo, aí eu disse, dá um aspirador de pó que está faltando aqui. E aí pelo menos facilita aqui na vida. Rapaz, foi impressionante como Deus ele abençoou, Deus foi abrindo as portas. E a gente casou. Aí nosso primeiro supermercado, altamente nutritivo e saudável. O que é que vocês imaginam? É lógico que eu sempre gostei de massas, né? Então, alguém que gosta de massas, é lógico que tinha nesse miojo. Sempre gostei de frango, então tinha nuggets. Então, era o que dava para comprar, meu amigo. Então era o que tinha. Mas Deus ele foi abençoando, Deus foi abençoando. Eu lembro que 3 anos depois, Rosinha não tinha terminado, ela estava no último ano da faculdade. Aí ainda no último ano da faculdade ela passa num concurso público. Mas o tempo de ser chamada foi exatamente o tempo suficiente para ela terminar. Ela terminou, acho que 2 meses depois ela foi chamada, apresentou lá a declaração que ela tinha e entrou. Pouco tempo depois, a gente casou em 2009. Em 2012 eu estava comprando minha casa já com os móveis mobiliada, a gente mandou projetar os móveis. Então, Deus foi abrindo as portas de certa forma para a gente, mas tudo na medida do possível, para que a gente não pudesse esquecer a dependência que vem dele. E saber que em cada minuto, em cada segundo, a gente dependia do Senhor. Então, Deus dava um pouquinho aqui, Deus dava um pouquinho ali, Deus dava um pouquinho ali, e assim a gente foi construindo a nossa vida. Quando a gente foi ter filho, eu lembro que teve amigos que disseram assim, não, rapaz, agora tu não vai mais viajar, tu não vai fazer mais nada, agora vai ser tudo para negócio de fralda, para leite, para cor de menino. Rapaz, Deus abençoou a gente, acho que a maioria das viagens, as melhores viagens que a gente fez já foi com a Liz, a tiracolo, né? A gente carregando a Liz aí para todo canto. Então tem um pouco dessa ideia que o mundo coloca, que eu estou dizendo aqui para vocês através da minha própria vida e do meu testemunho, que não é bem assim. Que a gente precisa depender do Senhor, confiar no Senhor, fazer tudo de acordo com a vontade de Deus para que a gente possa depender dEle. Outro ponto levantado pelo Keller é o individualismo. A sociedade atual nos influencia a seguir, a querer ouvir a nossa voz interior, a querer ser a Moana. Tem que ouvir a voz que vem de dentro e tal, e desbravar os mares, enfim. Então, antigamente, quem eu sou era definido por meu lugar na família e na comunidade. Só que hoje em dia, o quem eu sou é definido por essa voz interior. Aí sabe qual é o problema disso no casamento? Quando a gente toma isso, esse individualismo, você não dá atenção, você não dá ouvido ao outro, e você não se deixa ser mudado pelo outro. Aí você fica sendo aquele turrão que não quer mudar. Tem muita coisa na minha vida, tem muita coisa no meu caráter, que não veio de mim, veio da Rosinha, por causa do nosso tempo de convivência. Então tem muito dela em mim, como tem muito de mim nela, por conta do nosso relacionamento. Então é quebrar esse individualismo, né? Nossa identidade ela é formada a partir dos nossos relacionamentos. Primeiramente do nosso relacionamento com Cristo. Nós nos relacionamos com o Senhor e a partir daí a nossa identidade é formada através dEle. O nosso caráter, a gente reflete o caráter de Cristo. A partir daí, depois disso, aí a nossa identidade é formada também pelo relacionamento com o nosso esposo, com a nossa esposa, o relacionamento com os nossos líderes, relacionamento com os nossos pais, com os nossos amigos e por aí vai. Então, essa ideia de individualismo, ela tem que ser quebrada em nome de Jesus, porque a gente vive em comunidade e a gente precisa aprender uns com os outros. O outro ponto colocado pelo Keller é o medo do fracasso. E cada pessoa aqui, ela pode ter cada um de vocês tem uma história na vida de vocês. E talvez alguns de vocês tenham alguma história negativa em relação à família. Ah, porque o casamento dos meus pais não deram certo, então eu acho que o meu também não vai dar certo. Aí esse medo de fracassar, porque o casamento dos pais fracassaram, cria uma barreira em você. Só que é o seguinte, gente, aí vou com outro testemunho. Rosinha não queria casar, porque o casamento dos pais foi um fracasso. E ela dizia isso, não, eu tenho medo de casar. Só que o mesmo Deus que habita na vida dela, habita na minha vida, e Deus é capaz de transformar a situação. Os pais dela não comungavam da mesma fé. E aí, só que era diferente conosco. Então Deus ele é capaz de mudar a situação. Deus é capaz de fazer nova todas as coisas. Ah, tio, mas
Os meus pais não deram certo, mas eles eram da igreja e viviam aqui na igreja toda a vida. Eu não vou entrar aqui em mérito de julgamento, mas eu não estou falando em ser da igreja. Eu estou falando em relacionamento com Deus. Eu estou falando em intimidade com o Senhor. Eu estou falando em os dois buscarem ao Senhor. A partir do momento que os dois buscam ao Senhor, então Deus pode transformar. Então todo medo de fracasso, todo medo que há nessa questão do relacionamento futuro de vocês, vai cair por terra em nome de Jesus, porque Deus é capaz de fazer nova todas as coisas, amém? Mas aí vem aquela pergunta de R$1 milhão, a pergunta que vale ouro, já me encaminhando aqui para o final. Com quem eu devo me casar? Quem deve ser? Quem será ele ou ela na fila do pão? E aqui eu quero utilizar aqui umas palavras baseadas também no livro do Tim Keller, que eu acho muito bacana. E ele coloca aqui 3 pontos. Primeiro, presta atenção, que agora é a parte que interessa para vocês aí futuramente. Se você é crente, procure alguém que também seja. Primeiro ponto. E aqui pode até parecer uma ideia preconceituosa, mas não é. Procure alguém que compartilhe da mesma fé que você. Porque senão vai gerar problema. Porque o que acontece? A gente precisa, no casamento, a gente precisa que um compreenda o outro. Compreenda o outro nos seus maus hábitos, nos seus bons hábitos. A gente precisa que um compreenda o outro na sua fé. Então, se já não comunga da mesma fé, já vai gerar um problema. Já vai gerar um problema de compreensão aí. Tem algo que eu costumo falar para casais casados, mas eu quero falar aqui para vocês também, que uma relação para dar certo, ela funciona meio como um triângulo. Eu não tenho uma imagem aqui, mas eu quero que vocês tentem visualizar, tá? É o seguinte, a gente tem um triângulo, beleza? Nos vértices de baixo aqui, ponto A, ponto B, vamos imaginar, ponto A, ponto B, os vértices de baixo, ponto C lá em cima. Nos vértices de baixo, numa ponta está eu e na ponta está ela, certo? Está o casal aqui, um numa ponta e o outro na outra. E quem está lá em cima, no ponto C, é Jesus Cristo. Os vértices de baixo, eles estão distantes um do outro. E para que consiga se aproximar de verdade, para que haja uma união verdadeira, que não seja só uma união por uma atração física, não seja só uma união por interesse, mas que haja um amor verdadeiro, para que haja uma união verdadeira, os dois só vão conseguir se encontrar se eles caminharem para o ponto C. Porque é ali onde eles se encontram. Então aqui nos vértices, vão caminhar e eles se encontram. E quem é o ponto C? Jesus. É por isso do lance de comungar da mesma fé. Quando os dois caminham juntos, eles se encontram onde? Em Jesus. E aí Jesus nos enche de amor, Jesus transforma. É isso que eu costumo falar para casais. Homem e mulher só conseguirão estar 100% unidos quando ambos caminharem para Jesus e se encontrarem nele. Não havendo essa questão da incompatibilidade. 2 Coríntios 6,14, Paulo fala que não se põe em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas. Ele traz a ideia do julgo desigual, que é como o julgo é um pedaço de madeira que se colocava aqui no lombo do boi. Aí imagina só, ele pega o julgo, aí você coloca um boi e coloca um jumento. O negócio vai ficar meio... não vai encaixar. Aí tenta sair esses dois animais juntos, vai travar, vai ter uma hora que eles não vão conseguir andar, porque eles andam em ritmos diferentes. Então quando Paulo fala em não colocar o lance do jugo desigual, é justamente isso. Quando você coloca aí os dois bois, eles vão conseguir caminhar juntos, eles vão conseguir ir mais longe. Agora, quando o jugo é desigual, não vai conseguir ir mais longe. E o casamento, gente, ele é para a vida inteira. Então o casamento, para ir longe, esse ponto ele é muito importante. O segundo ponto, procure alguém que continuará a ser atraente para você quando perder a beleza da juventude. Quando ele ficar buchudo e careca. Quando ela, não vou dizer não.
A atração romântica, ela não deve considerar a aparência física, embora eu acho minha mulher muito bonita, muito atraente, uma gata. E quando eu vejo ela toda arrumada, eu gosto, né? Eu gosto dela estar assim, elogio e tal. Mas isso aqui não pode ser muito importante, porque ao longo dos anos, ninguém mantém a mesma aparência. Acaba engorda, fica magro, depois engorda de novo, e fica magro de novo, e por aí vai. Foi muito interessante agora, recente, outro testemunho, no dia dos namorados, eu sei que meu tempo está acabando, mas vai dar certo. No dia dos namorados eu não tinha como sair de casa, porque a gente está com um bebezinho recém-nascido, então eu ia ter que ficar em casa. Aí o que foi que a minha filha fez? Ela foi lá para o quintal, montou uma mesa, virou meseira da igreja. Tem um bocado de meseira agora, virou meseira. Aí botou os pratos, botou talher, botou copo, botou flor, botou um monte de coisa. Aí pediu para poder eu me arrumar todo, inclusive botar calça, sapato, para a mãe dela botar vestido, porque a gente tinha que comemorar o dia dos namorados, já que a gente não podia sair. Aí a gente foi lá para trás, né, e tal, música romântica e tal, preparou tudo, né, pediu para a Alexa tocar música e foi. Aí quando eu cheguei lá, o mais interessante foi que ela botou um papelzinho, uma cartinha, e tinha assim, ó: papai, aqui é para o senhor escrever o que o senhor gosta mais da mamãe, e mamãe, aqui é para a senhora escrever o que gosta mais do papai. Eu vou chorar. Mas o que foi interessante é a gente... Eu parei com a Rosinha e disse assim, caramba, velho. Agora, aí eu comecei a escrever, ela também começou a escrever, e ver que aquilo que nos mantém unidos não tem a ver com a questão física, embora eu diga que isso também é importante, mas tem a ver com caráter, tem a ver com algo que vai muito além. Então a gente pode escrever algo, tem a ver com compromisso com família, compromisso com filhos, tem a ver com a questão de responsabilidade. Então são coisas que vai muito além. Por isso, um conselho que eu posso dar para vocês, menino ou menina, antes de procurar alguém para namorar, noivar, casar, rapaz, esse cabo estuda, ele quer se formar, ele quer ser alguém na vida, ele querem ter filhos, querem constituir famílias. Vocês pensam em poupar ou é gastar? O dinheiro que vier eu vou gastar e seja lá o que for da vida. Isso faz muita diferença. Vocês curtem as mesmas coisas, porque enquanto namora tudo é lindo, mas aí depois, curtem as mesmas coisas. Tem muito casamento que acaba, e muito casamento cristão que acaba justamente por falta de compatibilidade. Então, atente a isso, né? Quando eu comecei a namorar com a Rosinha, eu não fui pedir dinheiro à minha mãe, não. Eu tinha que me virar. Aí eu tinha uma filmadora na época. Aí eu comecei a filmar casamento, aniversário, para poder ganhar dinheiro e gastar com pizza, gastar com sorvete, gastar com besteira. Aí logo depois eu entrei na faculdade e consegui um estágio. Mas tudo isso conta, tá? Então, é um conselho que eu deixo para vocês. E encerrando, já que meu tempo já estourou, por fim, aconselhe-se com outros a respeito do seu relacionamento antes de se casar. E aqui, ó, os seus pais aprovam, sua mãe aprova, seu pai aprova. O que é que o seu grupo de relacionamento diz? O que é que seus amigos dizem? Mentoreamento, gente. Eu fui mentoreado enquanto eu estava no meu processo de noivado. Um casal me pegou pelo braço, caminhou comigo para poder, antes de eu casar. E eu faço isso até hoje. Tem casais que vão lá para casa, caminham junto comigo com a Rosinha, para que a gente possa mentoreá-los antes de casar. Porque é uma fase muito importante. E a Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há o quê? De novo, na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, aconselhe-se, converse antes de tomar uma decisão que é tão importante na vida de vocês. Gente, é isso. Esse é o já que vocês precisam ouvir hoje, mas é o ainda não, né? Ainda está naquela fase ainda que ainda vão começar a namorar mais para frente, para depois chegar no noivado e casamento. Agora sim, a adolescência passa rápido. E é interessante a gente conversar sobre isso hoje. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe o futuro de vocês. Que Deus abençoe o noivado, o futuro namoro, o futuro casamento de vocês. E que seja tudo para a glória de Deus.